Após 3 voos cancelados e 2 adiamentos da partida, enfim, Chapecoense e Ponte Preta entraram em campo na Arena Condá pelo encerramento da 6ª rodada da Série B para dar a volta por cima na competição e se reabilitar após a derrota para o Santos. A Macaca precisava quebrar o tabu de nunca ter vencido o Verdão do Oeste em Chapecó. Com um jogo bastante amarrado, poucas oportunidades foram criadas na primeira etapa. Os donos da casa tentavam chegar no abafo, enquanto a Ponte buscava incomodar nos contra-ataques e em chutes de longa distância. A Chape até chegou a abrir o placar aos 33 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. Nos acréscimos, Gabriel Novas teve a melhor chance da Macaca em todo o primeiro tempo, mas chutou mascado em cima de Cavicchioli. O cenário da etapa final foi completamente diferente. Chances para os dois lados, obrigando Pedro Rocha e Cavicchioli trabalharem na Arena Condá. Pedrão salvou a Macaca 1, 2, 3 vezes e foi o principal destaque da equipe alvinegra na partida. Pedro Rocha deu um tapinha, que defesa! Brigatti colocou Dodô e Gé nos lugares de Dudu Vieira e Gabriel Novais, e foram os dois quem tiveram as melhores oportunidades da Macaca já na reta final. Gé, com um belo voleio, passou muito perto da meta de Cavicchioli. Já Dodô recebeu do camisa 9, chutou desequilibrado e por pouco não abriu o placar na Arena Condá. Bateu Dodô pra fora! Perde a possibilidade de sair com a vitória pela segunda vez. A Macaca até tentou sair com os 3 pontos, mas sem tanta efetividade, o marcador não foi alterado. Fim de jogo, Chapecoense 0, Ponte Preta também 0. Com o resultado, a equipe de Brigatti permanece na 14ª colocação com 6 pontos somados e volta a campo no próximo domingo, contra o Ituano no Novelli Júnior. Foram 2 tempos distintos, né? Até a gente acertar a marcação, principalmente no primeiro tempo. A equipe da Chapecoense também muito qualificada, teve um volume de jogo maior, teve oportunidades também, enfim, não fizeram. No segundo tempo a gente acertou, principalmente com a entrada do Ramon ali no lugar do Bochecha, que estava sentiu uma lesão, e nós conseguimos vencer e aí ganhar o meio de campo e facilitou para a gente poder também trabalhar nas costas da defesa da Chapecoense. Criamos inúmeras situações, precisamos aproveitar, não é fácil você vir aqui contra a Chapecoense, né? Sempre jogos difíceis, quando tem essas oportunidades aqui você tem que saber matar, mas enfim, a gente fica feliz pelo volume de jogo, pela crescente que vem, a melhora da técnica da nossa equipe, tática também. Enfim, são situações que logicamente a gente não pode desprezar jamais um ponto aqui contra a Chapecoense. Para a próxima partida, Brigatti não poderá contar com Matheus Regis. Mesmo no banco de reservas, o atacante foi expulso aos 17 minutos do segundo tempo e é desfalque confirmado para o duelo de Itu. Na súmula, o árbitro colocou que o atacante mostrou o dedo do meio para a torcida adversária e apontou para suas partes íntimas. Após ser titular nas 5 primeiras rodadas, Matheus Regis vai ficar de fora de sua 2ª partida consecutiva. Bem, é o seguinte, vamos debater essa partida, jogo horroroso, disputado abaixo da linha da miséria técnica. Olha, não foi fácil, hein? Teve gente que até dormiu assistindo o jogo porque ninguém queria nada com nada, um negócio horroroso. Mas o pontinho conquistado pela Ponte é importante. Precisa pontuar na competição. Empate fora de casa é sempre um bom resultado. Claro que o melhor dos mundos é a vitória. Agora, não podendo vencer, o empate é importante. Esse ponto lá na frente pode ser útil, muito útil. Mas vamos lá, CH e Gleger estiveram ontem na transmissão da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela grande audiência, inclusive no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também no FM 85,7. Qual a nota do jogo? 4. E porque eu tô super de bom humor. E eu não tô fazendo relação com o resultado, tá? Se fosse para comentar resultado, eu falaria assim, legal, Batista, empatou fora de casa. Acabou o comentário. Correto. Na verdade, não é isso. Eu não posso eleger o Pedrão como melhor em campo,
que fez 3 grandes defesas. Eu não posso ter achado que o treinador demorou para mexer no segundo tempo e concordar com o desempenho, concordar com o que fez o treinador. Senão eu estou sendo incoerente. Eu não gostei do trabalho das mexidas, demorou. O Pedrão foi o melhor em campo e o jogo foi o circo dos horrores. Como é que eu vou achar o trabalho do Brigatti e do time bom? Resultado interessantíssimo para estar fora de casa. Agora não dá. O desempenho foi pífio. No primeiro tempo, o Bochecha, que eu pedi aqui, viu, Glega? Você sabe disso. É Bu, hein? Bochecha. Eu pedi o Bochecha ou Bochecha, seja lá se com o ou com Bochecha é o outro, né? Não funcionou. Ele parecia um sujeito estranho, um objeto estranho no meio campo da ponta, perdidinho. E o Emerson, que não é o Santos que estava no banco, porque o técnico também mexeu, entrou esquisito. O meio campo da ponte foi um meio campo esquisito. Eles não se conversavam. O Elvis, coitado, tentou fazer alguma coisa tecnicamente falando, pouco produziu. Mas, no segundo tempo, com os velhos jogadores conhecidos, a coisa melhorou. Só que foi depois dos 35 do segundo tempo. Então o jogo 0-0 legal, e eu terminei, Batista, para encerrar o meu comentário, o jogo com a impressão / certeza que, se ele bota Gé, Dodô, quem mais entrou, Glega? Ramon Carvalho, que deu um toque diferente no meio campo. O time ficou mais vertical, não é? A Ponte estaria 3 pontos para Campinas. Então, o resumo da ópera foi esse. Jogo ruim, as opções tentadas pelo Brigatti valeu, porque ele estava no jogo anterior, não estava legal, ele mexeu no meio campo. Não funcionou. Só que ele podia ter mexido mais no intervalo do jogo. Ele podia ter sido mais audacioso. Mas aí vem a desculpa. Não, fora de casa a gente deu uma segurada e deixou para dar o sprint final no final do jogo. Deu sprint tardiamente. Porque pelas oportunidades, depois dos 40 minutos, essa é uma delas, a Ponte poderia ter vencido o jogo. Olha, eu estava aqui lembrando, né, e eu já participei diversas vezes por essa jogos, chance aí, ó, do por jogos que é o Circo dos Horrores, que é esse abaixo do... Como é que da é? Linha da Miséria. Linha da Miséria. Circo dos Horrores, a 10ª potência. Teve um jogo, cara, que eu joguei lá no Mané Garrincha, contra o Gama. Lembra que o Gama participava das divisões lá em cima? O antigo Mané Garrincha. Da primeira divisão. Antigo Mané Garrincha. Cara, o jogo foi... Pra você ter uma ideia, no outro dia cedo eu pedi pra treinar, porque acho que eu bati 2 tiros de meta o jogo inteiro. Mas a impressão é que eu tenho... Bom, e estávamos juntos na transmissão, eu e o CH, e eu tive a mesma impressão que ele. Tudo que foi dito por ele agora eu concordo 100%. Mas a impressão é que ficou... É o seguinte, o João Brigatti, ele organizou o time da Ponte para enfrentar uma Chapecoense. Só que quando ele chegou, que começou o jogo, ele enfrentou outra. E aí o que acontece? Como é que você vai mudar tudo aquilo que foi treinado, que foi determinado, que foi lá nos botões, que foi no data show, no vestiário, naquele bate-papo, no aeroporto, né, que os caras ficaram lá 3 dias esperando o avião, nós vamos enfrentar isso. Chegou lá, foi tudo diferente. E por isso, o que aconteceu? O que o João fez? Ele demorou para mexer, eu concordo, eu falei isso também. Só que ele ficou esperando aquela chapa que ele imaginava e que não aconteceu. Por isso que o jogo foi ruim, por isso que ele demorou para mexer e depois que mexeu a Ponte melhorou e teve chance, inclusive, no finalzinho de ganhar o jogo. Então, eu acho que assim, claro que o jogo foi péssimo, foi muito ruim, que algumas peças não como é que fala? Não apresentaram aquilo tudo que ele esperava também. Não luziram. Hein? Peças... Não luziu, exatamente, não luziu. Mas a impressão que eu tenho é essa. Agora, o que nós temos que analisar também, e o CH disse, é verdade, é que foi um baita de um resultado. Porra, empatar lá, eu falei isso ontem aqui, Ontem aqui no programa eu disse, é legal se trouxer uma vitória e tal, mas um empate lá seria um resultado ótimo. E foi o que aconteceu. Agora, durante toda a partida, deu para perceber que se tivesse sido um pouco mais arrojado, que se tivesse jogado o time um pouco mais para cima. Falei isso no intervalo do jogo. Né? Pô, João, põe o Gé logo de cara, né? Tira um dos volantes, coloca mais um jogador que poderia ser o Dodô, que entrou muito bem. Né? Não, ele foi precavido, né? Ele foi o Bochecha e colocou o Ramon Carvalho. Não mudou absolutamente nada. Porque ele esperava encontrar uma Chapecoense que não conseguiu evoluir dentro do jogo. Então, Batista, resultado bom, performance ruim,
Mas a gente sabe que esse pontinho lá na frente, né? Esse pontinho lá na frente pode fazer a diferença. O Lucas Bochecha saiu contundido. Ele não foi a posterior. Se fosse a posterior, havia uma preocupação. Tanto é que ele foi atendido fora do gramado e depois ele retornou. E no intervalo, a câmera mostrou ele estava com uma bolsa de gelo na coxa, mas do lado de cima da coxa, dando a impressão de que foi uma pancada. Provavelmente estava doendo muito forte, né, para evitar o edema, então colocou lá uma bolsa de gelo. Agora é o seguinte, a Ponte poderia ter vencido a partida. O problema é que faltou perícia. Em 2 bolas, olha esse lance do Dodô. Ele domina, gira e bate. Na marca do pênalti. Aí chuta para fora, ele está na marca penal, E ó quase quem na que marca ajeita. penal. Ó quem que ajeita, o Gé. Então foram os dois que entraram. E no último instante, não sei se mostrou aqui na nossa reportagem, mas no último momento do jogo, a bola chance de ouro caiu nos pés do Igor Inocêncio. E aí ele isolou. Estava livre, sozinho na entrada da área. Se ele dá uma chapa no canto, era o gol da vitória, porque não tinha mais tempo para nada. O jogo iria terminar e terminou logo na sequência. Pegou mal na bola. Pegou mal. Se cai no pé do Gé, por exemplo, era caixa. Eu entendi o que o João quis fazer de começo. E elogiei. Ele trouxe o Emerson, que veio da Inter, para jogar com o Bochecha, para aproveitar um entrosamento. Eles devem estar treinando bem os dois. Nós provocamos, né, Gleger, nos últimos dias. Pô, cadê o Bochecha? Cadê o Bochecha? Tá com o Claudinho? Não. Cadê o Bochecha? Aí ele aí. Cadê o Bochecha? Pôs pra jogar, não foi bem. Não funcionou. Esse Bochecha cantor, esse é fera. Mas o Bochecha que a gente tá aguardando jogar um pouco mais, ele tem qualidade. Mas ontem não foi bem. Então, de começo, ele fez uma tentativa. Não funcionou, ele tinha que ter mexido mais o doce no intervalo do jogo. Era um jogo possível. Olha, quando a gente assistiu aqui a Chape jogar contra o Guarani, que vem em Campinas e ganhou o jogo, nada disso, hein? Exatamente. Gente, é o que eu acabei dizendo agora. Esse time da Chape vai tomar pancada de todo mundo. Se não melhorar, vai tomar. O time... E olha, mesmo, você vê como a Ponte jogou mal. Mesmo esse time que dá para discutir tecnicamente, incomodou pra caramba o time da Ponte. Não é? O Pedrão fez quantas defesas, Weber? Difícil. Pelo menos umas 3 difíceis. Foi bem o Pedrão, hein? Então, ó. Mas assim, quem vê os melhores momentos, né? Ou então a história resumida do jogo. Pedro Rocha fez 3 grandes defesas, é verdade. Dá a impressão de que a Chape amassou a Ponte, que jogou um grande futebol. Jogou coisa nenhuma. Jogou absolutamente nada. É que a Ponte cedeu o espaço em determinados momentos do jogo e no momento em que houve a necessidade, o Pedro Rocha funcionou. Mas a Ponte jogou tão mal quanto a Chape, ou a Chape jogou tão mal contra a Ponte. É por isso que o jogo foi ruim. Porque os dois times estavam alinhados na performance ruim, e foi exatamente o que aconteceu. Agora, talvez, né, seria interessante ter feito uma alteração no intervalo. O Gé deveria entrar no intervalo. Agora, não no lugar do Gabriel Novaes. Não. Gabriel Novaes deveria continuar, ele deveria ter entrado no lugar do Iago Dias, porque o Gabriel Novaes faz esse trabalho também de beirada. Então, talvez o único erro que cometeu o João Brigatti foi não ter colocado o Gé, que eu nem sei se aguentaria, né? Talvez tenha essa também. Departamento de Fisiologia entra em campo. Mas o Gé Olha, o Gé só aguenta 30 minutos. Então não dá para fazer a alteração no intervalo. O Gé é diferente. O Gé aguentaria. Ele está voltando de contusão. Mas ele aguentaria. É só você ver o biotipo do cara, você vê que ele aguenta. Eu não tenho dúvida, eu teria mexido. Deixa eu fazer um agradecimento aqui ao Rangel Anholim. Rangel Anholim é do canal Mais Esportes, que cedeu pra gente essas imagens do Brigatti, dando aí a entrevista coletiva. Tá aí o Brigatti, muito obrigado ao Anholim.